Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Professora Ana Carolina para mais uma aula de ciências. Preparados? Vamos começar! Hoje nós estudaremos, a caatinga e o cerrado. Nessas últimas semanas, temos estudado toda a vegetação do nosso país. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos precisar da nossa apostila de ciências na página 200, lápis, borracha e lápis de cor. Material organizado, vamos começar. Página 200, segundo ano. Módulo 20, nós vamos começar a estudar a caatinga e o cerrado. Vocês já ouviram falar sobre esses dois tipos de vegetação que nós temos no nosso país? Quando falamos em caatinga, cerrado, será que esse tipo de vegetação é aqui da nossa região? Não. E nós vamos conhecer que eles têm características próprias. Continuando a nossa viagem para outros lugares importantes do nosso país. A família mostrada na foto conheceu os dois lugares, estão cheios de boas recordações. Então, aqui, na imagem da apostila, vocês vão ver o quê? Uma família feliz olhando as fotos das viagens que foram feitas. Para a parte aqui da imagem, na caatinga, e a outra parte aqui da imagem mostrando o cerrado. Percebe a diferença entre o tipo de vegetação dessa primeira imagem com esta da segunda imagem? Elas têm características diferentes e é isso que nós vamos aprender hoje. Observando as imagens, o que você conhece sobre esses ambientes? Olhando para as imagens, o que dá para identificar de conhecido? Na primeira imagem da caatinga, tem árvores grandes? Não, são gramíneas, né? Arbustos, árvores menores. O que a gente percebe nessa vegetação de diferente também? As plantas, se vocês olharem com bastante cuidado na apostila, vocês vão perceber que elas têm espinhos. É uma característica dos cactos, das mais variadas espécies de cacto que tem nesse tipo de vegetação que é a caatinga. E aqui no cerrado, olha só. O cerrado, a gente vê aqui uma parte mostrando água, né? E vemos também uma parte de árvores e grama, tá? Diferente aqui do lado. Agora vamos conhecer mais. Na página 201, nós vamos ver agora um pouquinho sobre a caatinga. Vamos percorrer o ambiente da caatinga. Esse nome tem origem indígena e significa mato branco, por causa da aparência esbranquiçada da vegetação durante o período da seca. O clima é quente e o período sem chuvas é extenso, podendo durar meses. Já na época das chuvas, a paisagem muda de esbranquiçada para tons da cor verde. Então, aqui embaixo nós temos, duas imagens. A primeira imagem mostra a vegetação da caatinga na seca. Percebe as cores? A gente quase não vê verde aqui. É uma cor mais marrom, né? Que aparece. Já aqui, na época da chuva, a mesma imagem já está bem verdinha. Então, as folhas estão bem verdinhas da vegetação local, tá? Essas imagens são de São Lourenço, lá no Piauí, região nordeste do nosso país. Continuando, várias espécies de plantas têm características que lhes permitem sobreviver à falta de água. Por exemplo, as plantas chamadas suculentas, como cactos e bromélias, armazenam bastante água em seu interior e assim podem sobreviver à falta de chuva. Isso é uma característica das plantas desta região. Por ser uma região que não chove o ano todo, elas precisam absorver menos água para sobreviver. E essas plantas têm essa capacidade. E aí elas deixam armazenada no seu próprio interior a água para sobreviver à falta de chuva. O cacto é uma planta adaptada a ambientes com muito sol e a falta de água. Geralmente apresenta características como coloração verde, mesmo na seca,
presença de muitos espinhos e caule que armazena água para enfrentar longos períodos de seca. E aí embaixo, na apostila, vocês vão ver essa imagem. Olha a imagem de um cacto. Esse aqui é o mandacaru. É um dos tipos de cacto mais conhecidos da caatinga. Ele pode ser usado na alimentação de animais e também de seres humanos. Quando floresce, esse cacto atrai muitos animais polinizadores, como abelhas, beija-flores e morcegos. Então, esse cacto é uma planta comestível até para os seres humanos, ok? E agora, na página 202, nós vamos falar um pouquinho de algumas plantas características desta região e fazer associação da imagem com as características que estão sendo descritas aqui ao lado, tudo bem? Então, no Brasil, há cerca de 100 espécies de cacto. Então, existem muitas espécies. Ligue as imagens às características e conheça algumas dessas espécies. Então, primeiro, ó, quipá. Então, nós vamos ler aqui a descrição e tentar identificar qual imagem é o quipá. É um cacto verde, de pequeno porte e com muitos espinhos. Seu corpo tem a forma de raquete. Então, qual das três imagens tem a forma de raquete? Olhou? Já identificou? Vou ler a segunda. Coroa de frade. Nossa, acho que já dá para ter uma dica aí pelo nome. É um cacto verde com espinhos grossos e fortes. Na parte de cima do cacto existe uma área circular com pelos, na qual surgem várias pequenas flores cor-de-rosa. O fruto é vermelho e se parece com uma pimenta. Deu para olhar na imagem e já identificar qual é esse, né? E por último, o cacto orquídea. Seu corpo é verde e achatado e não tem espinhos. As flores são brancas e grandes. Esse cacto vive sobre os galhos das árvores em locais mais úmidos. Bom, depois de conhecermos cada um desses cactos, vamos agora fazer a ligação? Bom, quipá. Será que é a letra A, letra B ou letra C da imagem? Deu para saber? Acertou quem colocou letra A. Desculpa, vamos por ordem. Letra A. Quem colocou a letra A no cacto orquídea? Então, a letra A da orquídea é a primeira imagem. Já dá para saber, né? A flor aqui, ó. A flor parece uma orquídea. E a letra B, onde está agora? Agora já sabem. A letra B é o quipá. Lembra o quê? Uma raquete. E a letra C só pode ser agora a coroa do frade. Do frade não, de frade, né? Coroa de frade. E lembra mesmo, né, pessoal? Olha só, parece uma coroa. E em cima, aqui o fruto vermelho. Certo? Conferiu? Continuando. Ainda na página 202, na atividade 2, imagine que você ganhou alguns vasos de cacto e, de acordo com o que você estudou sobre essa planta, quais cuidados você deve ter para mantê-los saudáveis. Vocês viram que o cacto é bem diferente das plantas que nós vínhamos estudando até agora, né? Lembram? Elas precisavam de luz solar, precisavam de água, precisavam de cuidados diários. E o cacto precisa das mesmas coisas? Ou ele tem uma característica que é própria dele? Lembraram? O que a gente acabou de ver? Vocês devem mantê-lo sempre ao sol e não regar muito. É uma planta que não precisa de muita água, então não é necessário você ficar molhando todos os dias. Então, sempre ao sol e não regar muito. Esses são os principais cuidados para quem quer ter alguma espécie de cacto aí na sua casa, tá bom? Anota, se não der depois, pega o arquivo e copia. Na página 203, nós vamos falar do segundo maior bioma da América do Sul e do nosso país, que é o Cerrado. O Cerrado ocupa uma grande área do Brasil. Nesse ambiente, a fauna e a flora são bastante diversificadas. O clima é quente e há épocas em que chove pouco e outras mais chuvosas, então tem uma variação.
No Cerrado encontra-se as nascentes de alguns rios que se estendem para muito longe, levando água a várias regiões. Por isso, o Cerrado é chamado de berço das águas. Olha que bonito. Essa aqui é uma imagem do Parque Nacional do Jalapão, lá em Tocantins. E olha que imagem bonita aqui do rio. Logo embaixo tem aqui o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é lá em Goiás, na região central do nosso país. E também é uma imagem muito bonita. Bom, o Cerrado a gente viu que ele tem também as características próprias. Uma grande diversidade de fauna e flora, é o conhecido como berço das águas, segundo maior bioma do nosso país. E agora nós vamos fazer uma atividade falando um pouquinho sobre isso. Ó. Um grupo de turistas foi fazer um passeio para observar a fauna e a flora da região do Cerrado. Leia a seguir as características dos animais e relacione-as com as fotografias que eles tiraram. Então, nós vamos fazer agora aqui também uma relação das informações dadas na letra com a imagem que está aqui ao lado. Então, aqui nós temos, ó, imagem dos animais. Tamanduá-bandeira em cima, o lobo-guará embaixo, aqui o carcará, que é uma ave, e a seriema, que é outra ave. Tudo bem? São todos animais da região lá do Cerrado. Agora, vamos ler cada informação para fazer a associação. A. Seu canto, então é um animal que emite sons de canto. Pode ser ouvido a grandes distâncias. Anda e corre pelo chão. Voa pequenos trechos. Primeira informação. Qual dos 4 animais será que é esse? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Pensou? Marca aí. Vamos ver se você acertou. É a siriema, isso mesmo. Ela não voa grandes trechos, mas ela emite um som muito alto que dá para ouvir bem de longe. Então, a letra A, siriema. Agora, vamos procurar a letra B. Tem o focinho longo e não tem dentes. Usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupinzeiros. Depois, usa a língua comprida para capturar suas presas. Então, essa língua aí é usada para capturar as presas. Quem será? Tamanduá, o lobo-guará ou carcará? Já sabem? Marcou aí. Tamanduá. Olha só o formato aqui da frente do rosto dele. É um focinho bem longo. Então, é ele mesmo que usa a língua para capturar as presas e escavar aí os formigueiros e os cupinzeiros. Letra C agora. Alimenta-se de animais vivos ou mortos. Pode ser visto voando com urubus. Sobrou 2. Quem que vai voar? Vocês já viram lobo voando? Se viram, estavam dormindo, sonhando. Lógico que não. Nós vamos ter quem? O carcará, que é essa ave aqui, que também pode se misturar com os urubus, né? Que é outro tipo de ave. E por último, que só pode ser a letra D, ele não vive em bando, mas sozinho. É um animal inofensivo. Alimenta-se de pequenos animais e de frutos dos cerrados, como o araticum e a lobeira. Quem será esse animal que se alimenta disso? Só pode ser ele, o lobo-guará. Então ficou tamanduá-bandeira, letra B, lobo-guará, letra D, carcará, a letra C e a seriema, a letra A. Conferido? Continuando. Página 205. Invenções e descobertas. Olha só que interessante essa parte agora. Durante nossa viagem pelos ambientes naturais do Brasil, conhecemos um pouco sobre a fauna e a flora. Em vários deles existem pessoas que moram na região e dependem da natureza ali local para sobreviver. Durante muitos e muitos anos, os habitantes tradicionais das florestas descobriram formas de utilizar os ricos recursos de suas regiões. Eles passaram a coletar frutos, folhas, raízes, flores e sementes e produzir materiais bastante úteis, seja para alimentação, para o artesanato ou até mesmo para as indústrias. E aqui ao lado nós temos alguns exemplos. Ó,
os frutos do açaizeiro, que são muito nutritivos. Hoje vocês aí verem vários produtos, tanto na parte de cosmético, quanto na parte de alimentação, que são derivados do açaí. Aqui embaixo nós temos uma seringueira, que é essa árvore, onde fornece o látex, que é usada para a fabricação de borracha, que é um material utilizado em vários locais da nossa vida humana. Mais embaixo nós vamos ter, ó, a castanheira do Brasil, que produz o fruto, né? Que é a castanha. E dentro nós temos as sementes, que é essas aqui que estão sendo mostradas, que descascadas são aquelas castanhas deliciosas que a gente usa. A castanheira do Brasil é uma das espécies de árvore mais altas da Amazônia. Seus frutos guardam sementes ricas em nutrientes. Legal, né? Continuando, ó, há também pessoas que fabricam e vendem o artesanato feito da matéria-prima vinda da natureza, como sementes, folhas, hastes de capim. As indústrias também utilizam recursos da natureza. Muitos pesquisadores estudam as plantas para a fabricação de medicamentos, produtos de beleza e também produtos de higiene. Então, em vários campos é utilizada. Na página 206, nessa atividade, nós vamos falar dessa relação, do que é extraído lá na natureza, do que se produz com isso e depois que parte que é utilizada, tá? Então aqui, observe o quadro Exemplos de plantas do Cerrado que fornecem matéria-prima para a produção de artesanato. Observe as imagens e escreva os dados correspondentes ao capim-dourado, que é a primeira imagem, e ao guapuruvu, que é essa planta da segunda imagem. Um nome bem difícil de falar. Então, na primeira imagem, o que a gente vai fazer? Já vamos colocar um nome dessa planta. A primeira é o capim-dourado, correto? E a segunda, guapuruvu. Escreveram? Bem complicado esse segundo nome, eu nunca tinha visto. Agora, nós vamos colocar o quê? O que pode ser produzido, que está mostrando aqui na imagem, com o capim-dourado? Nós produzimos o quê? Podemos, né? Nós produzimos algumas formas de artesanato. Aqui, no caso, nós temos bolsas e produtos decorativos, né? Itens que nós podemos usar na decoração. E aqui, o guapuruvu, que é essa outra planta, essa outra árvore, também artesanato. Aqui, como na imagem mostra, um enfeite de mandala. Algumas pessoas gostam de pendurar nas portas, né? Então, aqui uma mandala feita a partir desta planta. Tudo bem? E embaixo, por último, qual parte foi utilizada para cada uma das imagens aqui, dos produtos que foram feitos? Então, na primeira, nós usamos haste e o caule. Se a gente olhar aqui, ó, é um capinzinho bem dourado mesmo. Então, toda essa haste é usada, que é o caule. E aqui nós utilizamos as sementes, ó. Dá para ver na imagem as sementes aparentes aí, tá bom? Se não der tempo, já sabe. Depois pausa o vídeo ou pega o arquivo. E para a tarefa, lá na página 207, tem aqui uma cruzadinha, né? Um diagrama com o nome de alguns animais dos ambientes naturais do nosso país. Estudamos vários ambientes e vários tipos de animais. Então, aqui vocês vão completar de acordo com a imagem e o número do animal. Fez, caprichado, certinho, manda para a professora. E na 208, nós temos aqui, ó, no Brasil existem 10 espécies de tatu. 3 são descritas a seguir. Então, nós temos aqui 3, o tatu canastra, tatu peba e o tatu galinha. Vocês vão fazer o quê? Ligar cada descrição à imagem correspondente. Então, quem é o tatu canastra? Pesquisa aí e liga o tatu canastra no tatuzinho certo. Tatu peba, lê a característica e liga no tatuzinho certo. E a mesma coisa com o tatu galinha. Procura qual dos 3 tem essa característica e leva até o tatuzinho correto, tá bom? Depois, manda para a professora fazendo o percurso certinho.
E ainda tem essa diversão aqui. Lá na página 204, vocês vão fazer o quê? Ó, vai retirar os anexos do 1 ao 4, onde vai ter imagens de animais. E depois também aqui tem várias informações relacionadas à página anterior, de animais e plantas de que nós estudamos até agora. E aí vocês vão fazer um jogo da memória. Vai recortar aqui as fichinhas, tanto aqui das imagens, quanto as fichinhas aqui das informações das imagens anterior e vai brincar de jogo da memória com toda a família, tá? Essa aqui é uma atividade para fazer com a família. Recorta, vira e vai procurar. Vira a informação e procura qual imagem está ligada àquela informação. Se é um animal, se é uma planta, e se divirtam bastante, tá bom? E por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana, segundo ano, e até a próxima. Aquele beijo e tchau, tchau!